Primeira pergunta: função ecossistêmica é a mesma coisa de serviço ecossistêmico? Vocês já viram um formigueiro, por exemplo? Já viram um formigueiro? Aí a formiga tem uma estratificação, né? Dentro do formigueiro, né? Cada formiguinha tem uma atividade que ela desempenha lá, né? Tem a rainha, tem não sei o que, tem essas coisas, né? Vocês já viram a formiguinha chegando no formigueiro e indo lá no RH, lá no Recursos Humanos, levando a carteirinha dela de trabalho para ser contratada para fazer um serviço? Aí chega lá na chefe dela lá do RH e diz assim, ó, você vai executar, você vai catar folhas verdes e para isso você vai receber tanto de dinheiro. Aí assina a carteira da formiguinha, ela sai feliz e contente para lá pegar as folhinhas e trazer pro formigueiro. Vocês já viram isso? Não tem, né, pessoal? Acho que não tem isso, né? Por quê? Não tem isso porque serviço é um conceito, serviço, né? Só a palavra serviço, né? É um conceito tipicamente humano, tá? Então nenhum animal, nenhuma planta executa o serviço para eles mesmos, tá? Porque eles não são remunerados e eles não extraem vantagens, né? Dessas qualidades, digamos assim, que eles têm, né? Dessas habilidades que eles têm, tá? Serviço, patrimônio e tal são conceitos tipicamente humanos. Valor, né? São conceitos tipicamente humanos. Já a função, não. Função é aquilo que aquele elemento da natureza, vamos dizer assim, né? Nasceu para realizar no mundo. Tá? Então aquele elemento ele existe e ele faz alguma coisa, ele serve para algo, né? Ele faz algo, ele interfere, ele interage, tá? Pela simples existência dele, né? Pela simples dinâmica daquele elemento. Então isso faz parte das funções ecossistêmicas, tá? Já os serviços, né? Como serviço é uma palavra tipicamente, um conceito, né? Tipicamente humano. Só existe um serviço ecossistêmico quando aquele elemento natural ele é apropriado pelo ser humano, tá? Para ganhos. Nem sempre o estudo dos serviços ecossistêmicos ele chega ao ponto da valoração, de atribuir o valor, né? O valor monetário do serviço. Nem todo mundo que trabalha com serviço ecossistêmico chega a esse nível de conseguir estabelecer o valor monetário daquele serviço que o elemento fornece. Mas é algo que se almeja, que se procura, que é muito interessante se você conseguir fazer. É difícil, né? Geralmente entra a galera da economia e tal, tem umas interfaces ali de trabalho. Mas é muito interessante se você conseguir fazer, né? Seria tipo o auge da pesquisa se você conseguisse chegar, identificar os serviços e valorar, tá? Seria muito interessante se a gente conseguisse fazer isso. Para fins da nossa disciplina, a gente não vai precisar disso agora, tá? A gente vai precisar simplesmente identificar quais são os serviços que ocorrem numa determinada área e como eles vão ser impactados pela atividade humana. A gente não vai precisar saber a perda monetária, tá? Ou ganho monetário, né? Dessas intervenções sobre os serviços, tá? Então, a diferença básica, pessoal, entre função ecossistêmica e serviço ecossistêmico é que as funções ecossistêmicas elas se dão em nível de natureza, né? Que são aquelas interações entre espécies, tá? Ou entre espécies e o meio físico, tá? São relações de dependência, né? Entre eles e é algo que vocês na ecologia estudam muito, as interações ecológicas. Então basicamente as funções ecossistêmicas elas estão muito ligadas a essas interações ecológicas. Tá? Muitas vezes interações de dependência, né? A flor para se manter existindo ela precisa de um polinizador, né? Não quer dizer que isso vai gerar renda para o ser humano, né? Independente de alguém pegar aquela flor e vender, né? Utilizar aquela flor para vender, né? A abelha, por exemplo, vai continuar polinizando aquela flor, tá? Aí o ser humano vê que aquela flor é bonita e vai querer ganhar uma grana. Então ele vai começar a cultivar aquela flor para vender. Para ele vai ser importante então o papel da abelha para que ele possa manter a produção da flor. Então aí você pula, né, da função
você ganha uma estrelinha de condecoração, né? Subiu de status, foi promovido na empresa, e aí você sai de uma função ecossistêmica, que a abelha executava ali junto com a flor, para passar para um serviço ecossistêmico. Porque agora aquela relação está sendo apropriada para o ser humano para algum ganho dele. Pode ser um ganho monetário, pode ser alimentação, né? Pode ser simplesmente para consumo, né? Não necessariamente para ganhar dinheiro, mas para algum benefício dele. Tá? Então, o serviço ecossistêmico está numa etapa, num patamar superior, digamos assim, né? Não é que é melhor, né? Mas você sobe de nível, né? Você especializa a relação. Tá? Então, você tem a função e em seguida você teria o serviço ecossistêmico. Ana falou aqui no chat capital natural, né? Ana Luísa. Capital. Capital também é um conceito tipicamente humano, né? Não existe capital para os animais, né? O capital natural, então, seria todos os elementos que existem na natureza que eventualmente podem nos fornecer algo. Então, em linhas gerais, de forma bem simples, o texto ele trata inicialmente desses conceitos, né? Capital natural, função, serviço e ecossistema. Né? Então, a relação entre esses três conceitos seria basicamente isso. Né? Você tem um capital natural que seria como se fosse um estoque. Você tem ali o negócio que está guardado. Não usa, não sabe se vai usar. Sabe aquela galera que junta quinquilharia em casa, né? Os acumuladores. Tudo que vai vendo pelo meio do mundo vai juntando, vai entulhando dentro de um quartinho. Você nunca sabe se vai usar aquilo, mas está lá guardado. É um estoque. Eventualmente, algum dia você pode pensar, eita, isso aqui, que era de um computador, pode servir para consertar uma lâmpada. Quer dizer, você agora está atribuindo uma outra aplicação para aquele material que estava estocado. Né? Então, o capital natural, em linhas gerais, de forma bem simples, né, para economizar bastante tempo e facilitar na mente de vocês, o capital natural ele seria, inclusive é o título do texto, né, capital natural, ele seria esse estoque. Tá? Esse estoque de recursos, né, que existem na natureza e que eventualmente podem vir a ser usados pelo ser humano. Tá certo? As funções ecossistêmicas são as relações naturais. Tá? As relações que existem entre os elementos da natureza, as interações. E os serviços ecossistêmicos, vejam que eu sempre travo nessa palavra aí, né? Os serviços ecossistêmicos, eles são a apropriação por parte do ser humano dessas funções ecossistêmicas. Eu lembrei de uma coisa que eu ia falar. Foi bom você dizer isso aí também, porque eu lembrei de uma coisa que eu ia falar e eu terminei arrodeando e não falando. É que, por que é importante, por que também é interessante a gente trabalhar esses conceitos de serviços ecossistêmicos na nossa disciplina de avaliação de impactos ambientais? É importante porque é mais fácil você convencer um tomador de decisão a partir do bolso dele do que de uma suposta consciência ambiental dele. Eu não vou deixar aquela empresa se instalar ali porque vai matar uma arara azul. É diferente de dizer assim, se você deixar instalar aquela empresa ali, você vai ter um prejuízo de tantos mil-reais porque a arara azul vai morrer e o turismo que tinha de observação daquela espécie não vai ter mais. E ela gera tantos milhares de reais para o seu município. Né? Então você vê, quando você diz claramente qual é o serviço ecossistêmico que tem no ambiente, você implica dizer qual é o impacto que você vai ter na economia daquele local. E aí é mais fácil você convencer um tomador de decisão pelo dinheiro do que pela consciência ambiental. Aí vocês vão dizer, professor, mas isso é certo? Está errado, né? Tudo é o dinheiro? Você pode dizer isso, né? Eu acho que deve passar isso na cabeça de vocês. Certo não é, o ideal não é. Não é que é certo ou errado, né? O ideal não é. Mas se é a forma que a gente tem para tentar manter um mínimo de equilíbrio no ambiente, é melhor a gente tentar pensar dessa forma, né? O ideal seria que a gente conseguisse convencer as pessoas pela consciência ambiental. Mas já que a gente não consegue, vamos tentar convencer pelo bolso. Então existe muita crítica, já deixo isso bem claro, existe muita crítica, né? Principalmente daquelas parcelas assim, né? De ativistas, de pesquisadores que são mais ligados a uma vertente mais protecionista,
né, do ambiente. Não, mas não pode pensar só no dinheiro, não sei, o pessoal já mete logo a pedrada em quem fala disso, né? Mas infelizmente a gente está numa sociedade que não tem como a gente não pensar dessa forma, né? Porque o outro jeito não tem funcionado. Para efeitos da avaliação de impacto ambiental, do processo de avaliação de impacto ambiental, é, não é, não vai ser o órgão ambiental que vai ter esse papel que você falou. Diz assim, tem uma entidade que vai ser responsável por ficar de olho em todas as interações, tá entendendo? Que pode acontecer com as variáveis que tem naquele ambiente que vai sofrer intervenção. Porque no caso da avaliação de impacto ambiental, quem vai dizer quem vai sofrer intervenção, positiva ou negativa, a partir daquela atividade, né, que se pretende instalar, é a empresa de consultoria ou conjunto de consultores que vai executar o estudo ambiental. Então, vocês como consultores ambientais, vocês vão realizar todas as etapas da avaliação, produzir os documentos necessários e ao longo desse processo, né, vocês vão identificar as características daquele ambiente onde se pretende fazer a intervenção, que é o diagnóstico ambiental. Vocês vão definir quais são as características do empreendimento que vai se instalar. Na sequência, vocês vão verificar qual a relação entre o funcionamento daquela empresa e os elementos naturais, né, para identificar, no final das contas, os impactos. Tá? Nessa etapa do diagnóstico ambiental, você vai falar quais são os serviços ecossistêmicos que existem, pela proposta que eu estou colocando na disciplina. A definição de quais são os serviços vai ser um capítulo do diagnóstico ambiental. Tá? Então, Murilo, veja, por mais que o turismo, pegando esse exemplo, né? Por mais que o turismo não afete a atividade fim daquela empresa, né? Não ligo, pode acabar o turismo aí que minha atividade vai continuar funcionando normal, não tem impacto nenhum sobre minha atividade. Mas a equipe de consultores, na hora que elabora o estudo, ela vai ter que dizer, beleza, não interfere na própria atividade que quer se instalar, mas interfere em X e Y, na comunidade A, na comunidade B, nas espécies isso, nas espécies aquilo. Porque o estudo de impacto ambiental, ele não é feito para identificar a relação do ambiente com a atividade que está querendo se instalar. A influência do que existe lá para a atividade. É o contrário. Está entendendo? A avaliação de impacto ambiental ela serve para dizer assim, a empresa vai mudar tal coisa no ambiente e não como o ambiente vai interferir no funcionamento da empresa. Está entendendo? Então o órgão ambiental que vai analisar essa documentação, eles não vão ter uma equipe especializada lá em serviços ecossistêmicos e identificar essas relações. Não. A equipe consultora, né, contratada para consultoria, vai munir, né, vai dar informações ao órgão ambiental. Vai fazer um relatório, teoricamente muito bem produzido, né, detalhado e tal. E o órgão ambiental, os técnicos, eles vão olhar o que está escrito ali, vão para campo, comparar se a realidade bate com o que você falou ali, com o que a equipe falou ali, e aí tomar uma decisão. Se aprova ou não o empreendimento. Essa decisão vai levar em conta isso que você falou. Se interfere na vida de mais alguém, se interfere nas espécies, em outras espécies lá, mesmo que não tenha relação negativa para o funcionamento da empresa. Tá entendendo? Então vocês têm que ter isso em mente. Quem vai carregar o peso nas costas de ser justo na avaliação são os consultores. Não é objetivo de nenhum órgão ambiental e de nenhuma empresa de consultoria bloquear a instalação de algum empreendimento. Não é o papel. Tá? Lembra, eu falei isso, até eu disse assim, que podia ser que tivesse alguém na turma que tivesse aquela alma mais, como é que chama? Mais Greenpeace aí, mais ativista, assim, de não pode fazer isso que, né?
Não pode pisar numa formiga, não pode deixar um gato em São Paulo e em vez de trazer para Paraíba, tem que levar. Pode ser que tenha alguém assim, com esse espírito, né? Pra gente aqui, que vai trabalhar com consultoria ambiental, a gente não pode pensar assim, tá? Porque o processo de avaliação de impacto ambiental, ele serve para dar direcionamentos, para ordenar o funcionamento das atividades, tá? No ponto de vista ambiental. Então não é papel do órgão ambiental dizer assim, você não funciona porque eu não quero, você não funciona porque o impacto é grande. Não. O papel do processo é fazer com que a empresa, uma empresa qualquer que queira se instalar em um lugar para executar uma atividade, ela cause o mínimo possível de interferências negativas àquele ambiente. Ela se enquadre na legislação vigente. Então, assim, se uma empresa fizer tudo direitinho, atender todas as leis daquele país, ou daquele estado, daquele município, implementar medidas atenuadoras dos impactos, tá? Não, o órgão ambiental ele não pode negar a licença, a emissão da licença. Por quê? Porque o cara está cumprindo todas as regras, né? Aí, nesse caso, iria... como é que chama? Se o órgão não emitisse, ia ser como se fosse uma perseguição, né? Que não pode. Ele tem que ser, como é que chama? Tem uma palavrinha, impessoal. A palavra é essa. A análise tem que ser impessoal. Tá joia? Então, a equipe de consultoria, ela, claro que ela não vai trabalhar contra a empresa, né? Ela vai trabalhar de forma que a empresa consiga a licença, mas ela não pode mentir no documento dela, nos documentos, e nem omitir informações que sejam importantes. Porque senão vai todo mundo para a cadeia. Tá? Então já fica atento aí para você não ir para a cadeia. Mas quando chega ao nível do órgão ambiental negar uma licença, ou é porque o cara estava assistindo a aula de impactos ambientais e não estava fazendo os trabalhos entregando ao professor, aí quando foi trabalhar não sabia o que fazer, fez um trabalho todo ruim, né? E entregou a Sudema, aí a Sudema disse assim, ó, volta para lá, que aquele teu professor foi uma porcaria, né? E ele não te ensinou nada e você fez tudo errado. Ou foi por isso, né? Ou porque realmente a atividade não pode se implantar naquele local, tá? Então, das duas, uma. Ou o cara fez um serviço muito ruim, né? E isso pode ser resolvido, porque não é o processo de licenciamento, ele não é assim. Você só pode tentar uma vez. Não. Você dá entrada na documentação, se tiver faltando alguma coisa, você pode ir complementando, tá certo? Então, pode acontecer isso. A empresa pode ir ajustando o projeto para ir se adequando às considerações que o órgão ambiental fala, né? Então, quando o órgão ambiental ele vem a negar uma licença, ou é porque o estudo ficou muito ceboso, tá? E aí eles negaram, né? Não houve acordo para resolver os problemas no estudo, ou porque realmente aquela atividade não pode ser implantada num determinado local que se deseja. O órgão ambiental, inclusive, ele tem um dever de já dizer isso na cara, logo no início do processo, dizer assim, não vai deixar nem o cara fazer um estudo ambiental, a empresa, porque ele vai fazer um estudo ambiental, vai perder dinheiro, já sabendo que ali não pode se instalar aquela atividade, porque já existe uma determinação legal que proíbe, tá entendendo? Então, quando vem a ser negada uma licença, é porque o negócio está muito ruim. Mas, em geral, a tendência não é negar a licença, é liberar desde que a empresa, né, se adeque a todas as proposições, as considerações que o órgão ambiental venha colocar para ela. Daqui a pouco, numa outra aula, vai ter lá um fluxo bem bonitinho. Tem um slide, se vocês já assistiram as outras aulas, né, os outros slides, tem lá um slidezinho que mostra o processo bem bonitinho do licenciamento ambiental. Aí fala sobre isso aí, da possibilidade de estar faltando alguma coisa e haver essa interação, né, para resolver os problemas do estudo. Recursos naturais. Tem uma definição aqui, ó, tudo aquilo que se pode recorrer para obter algo. Tá? Então, tudo que existe na natureza, que a gente pode recorrer a ele para obter algo, para a gente seriam recursos naturais. Tá? Que a gente pode, a palavrinha está aqui, né? Ó, pode, não é que a gente recorre. Tá? Essa vai ser a diferença para serviço ecossistêmico. Tá? Já vou adiantar aqui a chave da coisa. O serviço ecossistêmico, você realmente recorre a ele. Tá certo? Para satisfazer a sua necessidade. No caso dos recursos naturais, você está lá. É que você pode recorrer eventualmente, tá certo?
tudo que é necessário ao homem para satisfazer suas necessidades e que se encontra na natureza. Lógico, né? Se é recurso natural, então se você tem uma casa vazia em algum lugar e você vai morar nela lá, invade ela e vai morar, isso não é um recurso natural, porque a casa é uma estrutura construída pelo ser humano, tá? Recurso natural tem que ser algo da natureza. Eu sei que isso é lógico, né? Mas não custa nada eu falar, né? Porque o que é lógico para mim pode ser que não seja lógico para alguém. Então é melhor eu falar do que eu pecar pela omissão. Pode ser classificado, isso aqui você já conhece, né? A torta e a direito, né? Renováveis e não renováveis, tá? Os renováveis, após o uso, eles voltam a ficar disponíveis. Os principais exemplos são elementos da flora e da fauna, né? Corta uma árvore, ela cresce de novo. Sei lá, um bicho ele pode reproduzir, certo? Uma área agricultável, você planta hoje, planta depois também. Então é recurso renovável. O não renovável, ele se extingue após ser utilizado. É o lance do petróleo, né? É o lance da mineração, né? Dos recursos minerais, basicamente, né? E aí eles não têm essa ciclagem muito rápida. Nesses conceitos também envolve um conceito, uma percepção também de temporalidade, né? Vale também sempre lembrar isso, que em relação ao tempo humano, né? Esse poder de renovar ou de não renovar também muitas vezes leva em consideração o tempo humano, né? O tempo de vida humano. Se é renovável, é não renovável quando ele extrapola o tempo de vida humano também. Porque aí realmente, né, se o negócio leva, o petróleo, sei lá, eventualmente o petróleo ele pode se renovar, mas quantos milhões de anos não vai acontecer para se produzir de novo, né? Se formar petróleo em profundidade. Então assim, teoricamente ele seria renovável, mas só que ele está fora da nossa expectativa de vida. Por isso que esses recursos são não renováveis, tá? Então tem que lembrar também da temporalidade. Recursos naturais, capital natural, fluxo de bens e benefícios provenientes dos recursos naturais, tá? E que são apropriáveis direto ou indiretamente pelo homem, tá? Os recursos naturais, então, né, aquilo que a gente viu, eles podem gerar serviços, tá, ao homem. Serviços que podem ser tangíveis, ou seja, coisas que você pode pegar, ou intangíveis, coisas que você não pode pegar. Por exemplo, a amenidade climática, né, o friozinho, a sombra que uma árvore pode proporcionar é algo intangível, né, que seria mudança de temperatura. O tronco da árvore é tangível, você pode pegar o tronco da árvore e fazer um banco, tá? E aí pode ser renováveis ou não, tá certo? Então o capital natural seriam esses fluxos, né, que existem na natureza, tá certo? O capital natural, então, ele é uma parcela do que existe na natureza, tá? E ele não pode substituir o capital construído, que aí é o que a Ana Luísa falou, ainda um pouco mais cedo, né? Tinha um trecho lá do texto que falava da sustentabilidade fraca e forte, né? Então, assim, a tecnologia humana pode substituir uma característica de um elemento natural, né? E o melhor exemplo que a gente tem disso é o ar-condicionado, né? O condicionador de ar. A vegetação, ela ameniza a temperatura, né? Deixa um clima um pouco mais ameno, mais agradável, mais friozinho, tá? O ar-condicionado ele faz isso também. Então a gente poderia pensar, vou sair cortando as árvores todas, por quê? Porque eu vou construir ar-condicionado que vai fazer o mesmo efeito, né? Só que essa não é uma relação correta, né? Um pensamento correto. Por quê? Um não substitui o outro, tá? Os elementos naturais, eles não substituem totalmente a engenharia humana, tá? E também a engenharia humana não substitui totalmente os elementos naturais, certo? Até porque, para você construir algo, você precisa de recursos naturais. Então, se você esgota os recursos naturais para fazer as obras humanas, vai chegar um ponto que você não vai ter mais os recursos naturais para continuar construindo aqueles produtos, tá? Então, de alguma forma, você precisa de recursos naturais para poder fazer o ar-condicionado para esfriar o clima. Se você esgota os recursos naturais, você não pode mais. Aí você perde a amenização climática da vegetação, né, dos recursos naturais, e você não vai ter como construir os ar-condicionados. Então, existe essa relação. Um não substitui o outro. Aí segue aquela linha que a Ana Luísa trouxe pra gente, né,
do texto, que é falando da sustentabilidade forte e fraca, tá? Então, capital natural é aquele estoque, né? Aquilo que existe ali na natureza e que a gente pode eventualmente vir a usar, tá? Aí eu coloquei algumas fotos aqui, tá? Capital natural, a gente pode dividi-lo, né? Em relação aos dois meios, né? Meio biótico e meio abiótico, tá? Então, animais, plantas e tal estão ligados aí ao capital natural da biodiversidade. E em relação à geodiversidade, a gente tem, né? Afloramentos de rocha, tipos de relevo, fósseis, solos, tá? As próprias paisagens, né, que envolvem elementos aí da geodiversidade fazem parte desse capital natural. São coisas que a gente pode se apropriar, né? Então, tipo, você tem essa foto aqui embaixo da saca de lã, né? Esse geossítio aqui, saca de lã. Ele é uma paisagem que grande parte do conteúdo da paisagem é ligada à geodiversidade, tá? Então, ela existe ali, né? Esse afloramento de rocha, ele existe ali naturalmente, tá? Então ele faz parte do capital natural, ele está lá guardadinho, né? Ele é algo da natureza. A partir do momento que a gente começa a se apropriar dele para o turismo, para fazer rapel, para fazer escalada, a gente está transformando, né? Está subindo de nível. A gente sai daquele estoque, o bicho estava guardado lá, e a gente começa a utilizá-lo. Então a gente começa a fazer o uso realmente do serviço ecossistêmico que aquele ambiente, aquele afloramento de rocha pode fornecer, tá? Então esse capital natural ele pode estar ligado tanto aos elementos bióticos quanto aos abióticos. Eu faço questão de colocar isso porque quase, assim, muita gente, não vou dizer quase todo mundo, mas muita gente quando vai trabalhar serviço ecossistêmico só pensa no meio biótico, tá? Vocês podem perceber isso. Muita pesquisa sobre serviço ecossistêmico, muita fala, muita aula se refere ao meio biótico. E o meio abiótico fica de lado. Tá? Então eu fiz questão de mostrar aqui, ó, 2 slides, capital natural da biodiversidade e da geodiversidade. Tá? Vocês vão ter que abrir a cabeça de vocês para a geodiversidade também. Literalmente é uma pedrada que vocês vão levar aí para poder vocês não esquecerem da geodiversidade nos estudos de vocês. Beleza? Bom, aí tem vários elementos que constam lá do texto, tá certo? Esse capital natural ele é essencial para que as atividades econômicas elas ocorram, tá? Por quê? Porque o ser humano ele evolui, né, a partir do uso desses recursos naturais, desde dos povos antigos até hoje, né? Então a gente depende muito disso que existe na natureza. Inclusive existem coisas na natureza que a gente ainda nem conhece, né? E que no futuro podem vir a ser úteis para a gente, na forma de remédios, sei lá, material para construção de algo, né? Então, a gente tem coisas que a gente nem conhece ainda, tá certo? Desperdiçar o capital natural é colocar em risco a qualidade de vida humana, tá? E os benefícios que esse capital natural nos oferece, né? Eles, em geral, são insubstituíveis, tá certo? Desperdiçar o capital natural, é um pouco do que Nietzsche já estava falando, né? Ó, coloca em risco a qualidade de vida humana. Tá? Por quê? Porque eu não sei se amanhã eu vou precisar dele ou não. Você encontra uma área que tem um tipo de capim, por exemplo. Um capim que ele é raro, tal, e ninguém usa aquele capim para nada, certo? Aí você diz, ninguém usa isso aí, vou destruir geral. Não sei o que é, vou destruir geral. Pode ser que lá na frente alguém descubra que aquele capim servia para a cura de uma doença. E você já esgotou aquele recurso natural. Então você perdeu essa possibilidade de um ganho na qualidade de vida humana, certo? Então esse capital natural ele tem que ser trabalhado com muito equilíbrio, tá certo? Com muita responsabilidade, porque muitos deles não são recuperáveis no futuro uma vez extintos. Bom, aí é aqui um desafio, né? Fazer aquele equilíbrio, tá certo? Vamos para frente aqui para a gente ir para os outros conceitos. Aqui, né? Funções ecossistêmicas, né? Interações entre os dois tipos de recursos, tá? Esses dois tipos de recursos, que tem lá no texto também as palavrinhas em inglês, os termos em inglês, né? Mas não precisa vocês lembrarem, basta lembrar em português, tá certo? Mas basicamente vocês podem pensar como uma empresa, né? Vamos pensar que é como se fosse uma empresa, né? A empresa ela tem que ter um estoque de materiais para poder funcionar, não é isso? Sempre tem um almoxarifado, você vai ali, pega um papel, pega um clipe, pega um grampo, pega a farinha, se for uma padaria, né? Pega a farinha, pega o fermento, papapá, né? Então todo empreendimento ele tem um estoque, né? de recursos para poder funcionar.
as funções ecossistêmicas elas terminam servindo, né, como esse estoque, tá, para as atividades humanas que eventualmente vão acontecer a partir deles, tá certo? E esse estoque ele tem dois tipos, né? Pode ser, de acordo com o autor lá, ele pode ser classificado em dois tipos. Um de recursos tangíveis e outro de recursos intangíveis, tá? Um promove produtos mesmo, né? Que é esse estoque fluxo, né? Ele promove a produção, eventualmente, né? Ele pode promover a produção de produtos, tá? E o fundo de serviço são aqueles intangíveis, tá certo? Então ele mantém a possibilidade da geração do estoque fluxo, tá? Então, assim, as árvores, elas produzem, você pode usar madeira para construir algo, né? Para fabricar algo, tá? Só que se você muda o clima, você afeta as árvores, concorda comigo? Se você altera as condições climáticas de modo que chova menos, ou que a temperatura aumente demais, o que acontece com as árvores? Elas podem morrer, não é isso? Sim. E Então, essa alteração do clima é algo intangível, é uma alteração sobre algo intangível, que são parâmetros climáticos, tá? Então, nesse caso, eu estaria afetando esse recurso fundo-serviço, tá? Quando eu afeto esse recurso, eu vou afetar os outros recursos também, que é o estoque fluxo, que são os tangíveis. Então veja, se eu mexo em algo intangível, eu vou terminar afetando algo que é tangível. Eu não vou ter mais as árvores para fabricar o banco. Eu mexi nas árvores? Não, eu mexi no clima. Mas por tabela, eu afetei as árvores. Entenderam isso? Então existe uma relação, né? Uma ligação, tá, pessoal? Entre esses dois estoques. Então eu tenho que ter um equilíbrio também entre esses dois. Eu não posso gastar toda a farinha da padaria e deixar o fermento. Por quê? Porque só com o fermento eu não faço pão. Eu tenho que ir mantendo o meu estoque equilibrado, né, o consumo dele de uma forma equilibrada, de forma que eu possa continuar executando minha atividade. A mesma coisa serve para o ambiente natural. Eu não posso esgotar um elemento, porque senão os outros não vão funcionar direito. Então, a função ecossistêmica, pessoal, as funções ecossistêmicas, elas terminam correspondendo às interações naturais, tá certo? Que existem no ambiente, mesmo sem a intervenção humana, mesmo sem o uso humano daqueles elementos, tá certo? Mesmo sem a intenção do ser humano tirar algum proveito daquelas interações. Exemplos de funções ecossistêmicas: ciclagem de nutrientes, transferência de energia entre sistemas, regulação de gases e clima, né? Sempre realizados, lembrando, né? Sempre realizados por elementos naturais, tá? Não existe função ecossistêmica nem serviço ecossistêmico sendo produzido por algo humano, tá? São sempre coisas naturais. Bom, aí aqui também, além das interações, que aí acho que é uma coisa legal para vocês, né? Porque vocês estudam muito interações em ecologia, tá? Além de entender essas interações, vocês têm também que entender a capacidade de resposta, tá certo? Do ambiente. Então, para uma determinada intervenção, como que o ambiente vai responder, tá, àquela intervenção? Vocês só vão conseguir responder isso se vocês entenderem como os elementos ambientais que compõem aquele ecossistema estão interligados entre si. Tá? Aí não tem nenhum profissional melhor para fazer isso do que o ecólogo. Tá? Aí eu estou jogando a responsabilidade todinha nas costas de vocês. Tá? A responsabilidade em relação a isso é de vocês. Entenderem essas interações. Se você diminui o pH do solo, como é que a vegetação vai responder? Isso é papel de vocês também. Lógico, né, que tem ciências que ajudam, né, agronomia, biologia, ajudam, né, mas vocês estudam as interações entre espécies, né, e entre as espécies e o ecossistema em que elas se encontram. Tá legal? Vamos lá. Bom, aí a gente passa para o serviço ecossistêmico, tá? Eles podem ser tangíveis ou intangíveis, tá certo? Ó, os serviços ecossistêmicos. No caso de tangíveis, pessoal, eu acho que eu nem coloquei aqui isso, mas acho que vale a pena vocês anotarem, tá?
Quando eu falo de um serviço ecossistêmico tangível, eu estou me referindo a bens, produtos que a gente pode obter da natureza, tá? Bens. Quando eu estou me referindo a um serviço ecossistêmico intangível, eu estou me referindo a um benefício, tá? Então não é algo que eu pegue, não é um produto, é um benefício. Professor, não entendi. Eu já vou me adiantar, né? Professor, não entendi. Dá para explicar de outra forma? Seguinte. Se eu tenho uma árvore, tá? E essa árvore eu posso utilizá-la para construir um tamborete, eu estou obtendo um bem ou um benefício? Um bem, é um produto, né? Eu construí um tamborete, eu me sento nele, é um produto, é um bem, né? É um bem. Qual seria o benefício que a árvore poderia nos oferecer? O oxigênio, a regulação climática, microclima, né? Regulação do microclima. Você não pega isso. A temperatura você pega. Como é que chama o conforto térmico? É algo que você pega? É algo palpável? Não é. Então, pessoal, isso seria um exemplo de benefício, tá? Então, os benefícios são os serviços ecossistêmicos intangíveis. Os bens são os serviços ecossistêmicos tangíveis. Tá certo? Entenderam isso? Sempre que eu pegar em algo, sempre que for um produto que eu possa comer, que eu possa construir, que eu possa sentar, tá certo? Vai ser um bem. Então é um serviço tangível que aquele elemento prestou pra gente. Sempre que for algo não físico, vai ser um benefício. Ah, eu olho para uma paisagem, eu estou estressado total. Eu olho para uma paisagem, aí ela, paisagem bonita, transmite tranquilidade, transmite uma paz, né? Aí você volta renovado para o trabalho, por exemplo, ou para a cidade, né? Você faz uma viagem lá, um ambiente bem tranquilo e tal, você volta renovado. Isso foi um bem ou um benefício? Benefício, tá? É algo espiritual e tudo mais, tá certo? Então, um benefício, é intangível. Então, por definição, são os benefícios que as pessoas obtêm a partir do capital natural, tá certo? De forma direta ou indireta, tá? A fim de sustentar a vida no planeta. Detalhe, esse conceito, essa palavra vida nesse conceito se refere à vida humana, tá certo? Então, cuidado com isso. Serviço ecossistêmico está sempre ligado ao ser humano. Tá joia? Porque quando não tem o ser humano no meio, eu não tenho serviço ecossistêmico, eu tenho função ecossistêmica. De modo simples, né? De modo simples, o serviço ecossistêmico ele corresponde às funções ecossistêmicas para as quais a gente atribui valor humano. Então é um plus, né? Eu especializei a função, né? Eu identifiquei que aquela função ecossistêmica eu posso usar para mim, eu posso obter alguma coisa para mim. Então aí ela deixa de ser, naquele momento, uma função para passar a ser um serviço. Tá? Aqui é interessante, né? Uma função ecossistêmica pode gerar mais de um serviço. Tá? E um serviço ele pode ser gerado por mais de uma função ecossistêmica. Tá legal? Bom, aí aqui tem uma classificação, tá? Essa avaliação ecossistêmica do milênio é uma das principais metodologias de classificação dos serviços ecossistêmicos que existem no mundo, tá? Existem outras, mas essa é uma das principais, uma das mais utilizadas. E ela foi desenvolvida na Europa, né? Tem sido desenvolvida na Europa, tá? E sendo aplicada aí no mundo inteiro. De acordo com essa metodologia, os serviços ecossistêmicos podem ser classificados em 4 grupos, tá? Serviços de provisão, regulação, suporte e culturais. Os serviços ecossistêmicos eles podem ser classificados, né? Nos seus diversos tipos, e tem várias metodologias que fazem essa classificação, tá? Dos serviços ecossistêmicos. Uma das mais utilizadas é aquela avaliação ecossistêmica do milênio. Ela, já falei, tem sido desenvolvida lá na Europa, né? Tem versões, né? Vão sendo criadas versões novas dela, ajustes, né? Vão sendo feitos ajustes e tal ao longo do tempo. E a ideia é tipo aquele lance de Portugal que você falou, Murilo.
A ideia é que ela vai sendo aplicada lá nos países e tal, para fazer o levantamento dos serviços ecossistêmicos dos países lá da União Europeia. A ideia seria mais ou menos essa, né? Logicamente que pode ser expandido para outros lugares do mundo e tem sido expandido também a aplicação delas, tá? Da metodologia, aliás. Então aí, como eu falei, são 4, aqui no slide, né? Deixa eu botar o slide de novo para vocês, esse aqui. São 4 grupos, né? 4 classes de serviços, basicamente. Provisão, regulação, suporte e culturais, serviços culturais. Detalhe, é que algumas metodologias, no caso são 4, né, classes, algumas metodologias só trabalham com 3 classes, porque aí junta regulação e suporte numa classe só. Tá? Que às vezes o pessoal chama de manutenção, serviços de manutenção. Tá? Mas essa avaliação ecossistêmica do milênio trabalha com 4, com essas 4. Tem uma galera que trabalha com serviços ecossistêmicos da geodiversidade que coloca os culturais como serviços de informação. Tá? Então, assim, às vezes tem nome diferente, né? Mas a ideia central é a mesma. Tá? Então, eu trago sempre essa aqui da avaliação ecossistêmica do milênio, porque ela é uma das que é mais utilizada, tá? E divide em 4, aí acho que fica até mais didático, né? Divide em 4 classes, fica mais didático para vocês. E ela é uma das que é mais utilizada do mundo para classificar os serviços ecossistêmicos. O que é cada um, então? Ó? Simples, serviço de provisão é o mais fácil de todos, não tem como errar, tá? São todos aqueles produtos obtidos do ecossistema, tá? Então, qualquer elemento natural que nos forneça algo palpável, tangível, vai estar fornecendo um serviço de provisão. Tá? Gil falou, quando eu falei da árvore, Gil falou do fruto, né? O fruto, né? Esse fruto que a árvore oferece é um serviço de provisão. Por quê? Porque a gente pode comer, né? A gente pode pegar a manga, chupar a manga. Pode pegar um jambo, comer o jambo. Tá? Então é um serviço de provisão. Tá? Então, os exemplos, né? Alimentos, qualquer alimento que você pega da natureza. Água doce, você vai beber, né? Você não vai tomar água do mar, vai? Então, o mar tem um serviço de provisão no elemento água. Quer dizer, você não pode beber, né? Então, o mar ele não te oferece esse serviço de provisão. Tá? Porque você não pode tomar água do mar. Um rio você pode, né? Água doce. Então, ó, os alimentos que a natureza nos fornece, água doce é um exemplo. Fibra, né? Então, por exemplo, o coqueiro, né? O coqueiro você pode pegar o coco, né? Tem um alimento, e você pode usar a fibra do coqueiro, né? Para fabricar algum produto. Por exemplo, tem painel de carro que é feito de fibra de coco, né? Tem alguns testes que estavam sendo feitos com isso. O painel do carro sendo feito de fibra de coco. Artesanato, né? Tem telhado de casa, né? Que é feito com... a coberta é com palha de coqueiro, né? Então, seriam exemplos aí de coisas que são palpáveis, tá? Então, o serviço de provisão, eles sempre são palpáveis, são sempre tangíveis. Tá joia? E é tudo aquilo que a gente pode utilizar de forma direta. Pode ser desde alimento até matéria-prima, tá? Para o uso aí na construção civil, uso industrial, uso para artesanato e aí por diante. E detalhe aqui, né? Ó, os serviços de provisão, eles se limitam aos recursos que já estão disponíveis na natureza. Tá certo? Que basta o homem chegar lá, tirar e utilizar. Tá? Por que se faz essa ressalva? Porque, por exemplo, quando você vai cultivar algo, né? Você planta lá, você faz uma plantação de tomate. Aquela plantação de tomate, ela não está fazendo um serviço ecossistêmico de provisão para o ser humano. Tá? Porque é algo plantado. Né? Agora, se já existe o tomate lá no meio dos matos, você vai lá, cata o tomate e come, aí é outra história. Aí sim tem aí se consolida como sendo um serviço ecossistêmico. Tá certo? Então, nessa perspectiva, o que vale é o extrativismo. Né? É aquele momento que você chega lá na natureza e retira algo da natureza para o seu consumo, para o seu uso. Tá? Então, o cultivo em si, ele não oferece esse serviço ecossistêmico, porque já é algo humano, digamos assim, né? Claro que o tomate é algo natural, mas sofreu intervenção humana para que ele ocorresse naquele local. Certo? Entenderam isso? Beleza, isso é importante. Serviços de regulação.
se caracterizam, então, né, ó, pela capacidade regulatória de processos, tá? Esses processos podem ser entendidos como as funções ecossistêmicas que a gente viu ainda agora, tá? Então, os serviços de regulação, eles têm como fim, digamos assim, né, manter as funções ecossistêmicas funcionando, tá? Aí vai manter dessa forma o equilíbrio do ecossistema, tá? Aí é aquela história, né? Se você desequilibra o ecossistema, você automaticamente vai desequilibrar a economia. Então, se você intervém no ambiente, e vamos supor, aí em Rio Tinto, né? Perto da universidade tem um monte de pé de manga, não tem? Aí naquela matinha ali do Rio de Janeiro tem um monte de pé de manga. Digamos que a população pegue, né? Cate essas mangas e venda, né? É uma fonte de renda para a população. Se você faz algum tipo de intervenção e, e acaba com aquelas mangueiras que tem ali, você causa um desequilíbrio, né, naquele sistema, e a mangueira para de dar manga por algum motivo, tá? Você vai terminar refletindo na economia local. Então, quando você intervém na taxa de infiltração, na temperatura, em alguma coisa desse tipo, você está alterando um serviço de regulação que, por consequência, vai afetar a economia local. Exemplos de serviços de regulação, né, ó, absorção de CO2 pela vegetação nas florestas, o controle do clima, polinização, né, controle de pragas e doenças, tá certo? São serviços de regulação. Por exemplo, você tem uma área lá de agricultura, aí você tem uma espécie que, sei lá, aquele gavião carcará, por exemplo, ele é uma ave de rapina, né? Então ele caça, por exemplo, ratos, sei lá, esses animais assim que podem eventualmente se transformar em uma praga ou transmitir doenças. Esse gavião, o carcará, ele está oferecendo um serviço de regulação, tá? Porque ele está controlando vetores de doença ou então pragas. Então veja que um mesmo elemento da natureza ele pode oferecer mais de um serviço. Ao mesmo tempo em que ele está oferecendo um serviço de regulação, controlando esses vetores de doença, alguém poderia caçá-lo para comer a carne do gavião. Não é isso? Nesse caso, ele está oferecendo o serviço de quê? De provisão. Tá? Então lembra aquilo que eu falei, né? Está exemplificado o que eu falei. Um mesmo elemento ele pode oferecer mais de um serviço ecossistêmico. Tá? Então o gavião, nesse caso, ele está oferecendo o serviço de provisão, se ele for caçado para ser consumido, logicamente, né? E um serviço de regulação, porque ele está controlando pragas. Tá? Serviços culturais, todos aqueles ligados ao ser humano, tá certo? A atividades, valores, comportamento humano. Eles são sempre intangíveis, tá? Os serviços culturais, eles sempre, anote isso aí, são sempre intangíveis, tá? Podendo ser de natureza ali, ó, recreativa, turismo, né? Educacional seria para o aprendizado, religiosa. Aí eu vou dar um exemplo aí. Quem é de Baía da Traição, quem já andou na Baía da Traição, deve saber ou talvez saiba. Tem um local aí na Baía da Traição que tem umas furnas que são utilizadas para uns rituais. Não sei se a palavra é ritual, tá? Me corrija se eu estiver errado aí. Quem for da região, mais ligado à cultura, né? Mas ao toré, né? Tem uma atividade de um toré que começa nas furnas lá na Bahia, num local lá na Bahia, aldeia São Francisco, parece uma coisa assim. É isso mesmo. Não é isso? E depois vai para uma área que tem uns cajueiros, alguma coisa assim, né? O pessoal já me descreveu a atividade, ela ocorre mais ou menos assim, né? Então existe um momento dessa atividade que é nessas furnas. A furna está oferecendo um serviço cultural, tá? De natureza religiosa. De certa forma, de natureza religiosa. Tá bem? O próprio cajueiro, né? Porque o pessoal sai das furnas e vai para essa área que tem os cajueiros. Os cajueiros também estão oferecendo esse serviço cultural. Que também são o ambiente, né? Para a prática daquela atividade. A atividade ela está intrinsecamente ligada àquele local, aqueles cajueiros, aquela furna. Tá? Então esses locais eles estão oferecendo o serviço cultural. Tá legal? Você vai para a Pedra da Boca, você vai para o Lajeado do Pai Mateus, você vai para a Pedra
da Galinha Choca, você vai para o Cristo Redentor lá, o Pão de Açúcar, você vai para o Monte Roraima, você vai para onde mais? Para as cavernas no Tocantins, você vai para onde for esses locais, você está se apropriando da paisagem, né, para uma atividade recreativa, serviço cultural, certo? Pode contribuir para a saúde, para a manutenção da saúde mental, né? Então, eu esqueci aqui, eu acho que eu apaguei isso aqui, ó. Oportunidades para tipo em Goiás, né? Não tem aquela atividade, o pessoal vai em Goiás, tem uma coisa meio mística, né? Que o pessoal vai com uns tratamentos holísticos, com cristais, não tem umas coisas que o pessoal faz, né? Não sei se vocês já viram isso. Já passou em novelas isso. Perinópolis. Perinópolis é muito comum isso, né? Isso. Conheço lá. Então você vê que você está utilizando elementos da natureza e não é para um tratamento para o corpo em si, mas é para a mente, né? E isso tem um reflexo, né, na tua saúde, de certa forma, né? É como se você estivesse buscando um equilíbrio psicológico, um equilíbrio mental, não sei o que vai terminar refletindo em toda a sua qualidade de vida, tá? Então esses serviços culturais, eles podem contribuir também para a manutenção da saúde mental, né? Aí o que estava faltando ali, provendo oportunidades para o desenvolvimento espiritual, melhoria da qualidade de vida, e aí por diante, tá? Pelo aprendizado, né? Até pelo viés do aprendizado também, né? E aí por diante. É de difícil quantificação, lógico, isso é evidente, né? De difícil quantificação, porque é muito subjetivo, tá? E varia de cultura para cultura, por quê? Porque alguém pode apreciar mais os cristais, alguém pode apreciar menos, alguém pode apreciar mais as espécies animais, alguém pode apreciar mais as espécies vegetais, tá? Então isso varia muito de cultura para cultura. Alguém pode dar muito valor aos fósseis em uma determinada cultura, outras culturas podem não estar nem aí para os fósseis, tá? Então, serviços culturais eles são um pouco difíceis de fazer essa quantificação. E, inclusive, a valoração, viu, Murilo? Aquela história da valoração. Até difícil também de fazer a valoração, né? Quanto vale, por exemplo, essas furnas, né? Que tem essa atividade, na Baía da Traição, que tem essa atividade cultural associada a ela. Quanto vale? Que valor? Se você destruir uma furna dessa, qual o valor que você está perdendo? Monetário. É muito difícil quantificar isso, tá? Então, serviços culturais. Uma das coisas mais importantes é isso aqui, né? Ó, eles são sempre intangíveis, tá? Pode sair bem na cabeça de vocês. São sempre intangíveis. E o serviço de suporte, né? A quarta classe, né, do serviço. Capacidade de prover espaço ou substrato para desenvolvimento das atividades humanas, tá? Então, um exemplo muito ligado à geodiversidade que a gente usa é em relação à topografia, por exemplo, né? Ao relevo. Áreas planas, por exemplo, elas são muito adequadas a estabelecimento de assentamentos humanos, né? Loteamentos, cidades. Quer coisa melhor do que você ter um terreno plano para você construir? Né? É ótimo. Você tem muito menos trabalho para construir um terreno que seja plano em relação a um terreno que seja colinoso, montanhoso, né? Escarpado, tá? Então, isso é um serviço de suporte que aquele relevo está te oferecendo. Por quê? Porque por ele ser plano, ele facilita uma atividade humana. Tá? Navegação seria um também, né? Os rios que você pode navegar, né? Pode transitar barcos. Também seria um serviço de suporte que esse corpo hídrico oferece, né? Porque ele dá suporte para o desenvolvimento da atividade humana. Ele não é a finalidade, ele não está sendo usado diretamente, né, para a atividade, mas ele dá o suporte, porque sem aquele elemento a atividade não ocorreria com a qualidade que ela vai ocorrer com ele. Tá joia? Aí exemplos de serviços de suporte seria ciclagem de nutrientes, formação do solo. Vê, existiria agricultura sem formação de solos? É porque o solo ele é a base para a agricultura. Esse exemplo aqui está se referindo a isso, né? O solo é a base para a agricultura. A principal base, é aquilo que eu ia dizer agora, né? Existe hidroponia, né? Que é uma agricultura que é feita sem terra. É feita só com água, basicamente. Um substrato qualquer que não precisa ser terra, né? Não precisa ser solo, tá?
Os nutrientes eles chegam à planta por meio da água, né? Que circula no sistema. Mas, de modo geral, a extrema maioria da nossa produção agrícola se baseia em solo, né? Em plantio no solo. Tá? Então, se não há formação do solo, não há agricultura. Tá. Concorda? Então, essa formação de solo é um serviço de suporte. Por quê? Porque nesse solo se estabelece a atividade de agricultura. Então, veja a definição do serviço de suporte. Capacidade de prover espaço e substrato adequado para as atividades humanas. Então, esse solo ele vai se mostrar como um substrato para o desenvolvimento de uma atividade humana. Qual? A agricultura. Tá? Sem aquele solo não há agricultura. No Cariri tem muito lajedo. Né? Lajedo são aqueles grandes afloramentos de rocha. Tá? O que seria um serviço de suporte, por exemplo, de um lajedo? É você fazer a prática, por exemplo, de trilhas sobre ele. O lajedo, uma trilha específica, né? Um trekking em área rochosa. Então, aí não é o ecoturismo pelo ecoturismo, né? Mas aquela prática ela só pode ser executada sobre aquele substrato. Ele é um substrato muito bom para aquilo. Aquele substrato é muito bom para receber construção acima dele. Não que vá construir, Deus me livre de construir, né? Mas é muito bom, por quê? Porque é um piso muito resistente, né? É uma base muito sólida. Então é um substrato para uma atividade humana. Até a própria regulação não. O fornecimento de água. Tá? Então você tem os lajedos, eles podem armazenar água também. Tá? E aí é um serviço de suporte, por quê? Porque essa água vai ser utilizada para alguma coisa. Você tem aquelas depressões no lajedo, né, que formam tanques, que formam lagoas, que podem juntar água naturalmente, que pode ser utilizada para as atividades humanas. Dessedentação de animais, lavagem de roupa, até consumo humano em casos mais expressivos, tá? Assim, uma seca mais expressiva. Eles podem ser superfícies muito interessantes para escoamento de água em época de chuva. Tá? Ela serve como se fosse um telhado, como uma cisterna calçadão. Tá? A água de chuva, quando cai naquele lajedo, escoa e é armazenada nos solos que ficam ao redor do lajedo. Então, isso tudo são serviços de suporte que o lajedo pode oferecer. Entendeu? Então, ele faz com que alguma outra atividade se concretize, possa se concretizar, né? Tá entendendo? O turismo em si é cultural, porque está ligado, isso que você falou do ecoturismo, ele está ligado à identidade do lugar, à identidade de um povo, ou a identificação que o turista tem com aquele tipo de ambiente. O turismo está ligado ou para revelar, né, no caso do serviço lá, ou para revelar a identidade de um povo com aquele ambiente, ou é a identificação que o próprio turista, que é um forasteiro, né? O turista ele tem essa característica, ele não é do lugar, né? Todo turista ele vem de algum outro lugar. Você não faz turismo na sua própria cidade. Você passeia, mas você não faz turismo. Tá? Todo turista é um forasteiro, é alguém que vem de fora para visitar algo diferente. Tá? Então também tem aquela identificação. Se eu sou um cara que gosto de fazer trilhas, eu vou visitar lugares que me permitem fazer trilhas. Se eu sou um cara que gosta de um ambiente tranquilo, eu vou para um ambiente rural, tranquilo, que não tenha movimento. Então também tem a identificação da pessoa com aqueles elementos culturais, ou naturais, desculpa. Certo? Então vamos lá. Dispersão de sementes também tem, né? Muito comum. Tá? Aqui uma coisa legal, já que a gente está trabalhando em impactos ambientais, né? Ó, os impactos sobre os serviços de suporte, eles são percebidos pela gente de forma indireta, sempre. Tá? Por quê? Porque o conceito de serviço de suporte é que ele é uma plataforma para que atividades aconteçam a partir daquele elemento. Não é isso? Então, quando eu afeto esse elemento, eu não estou afetando diretamente o ser humano. Eu estou afetando indiretamente.
Porque o ser humano vai deixar de fazer alguma coisa, porque eu mexi naquele elemento. Tipo o rio. Se o rio é utilizado para navegação, né? Então tem ali um suporte, né? Que está sendo usado como plataforma o rio para o tráfego, né? Se eu seco aquele rio, eu deixo de fazer aquela atividade de navegação. Então, eu vou influenciar a atividade de navegação, mas de forma indireta. Tá? Eu não tirei os barcos, eu não tirei madeira que era para construir o barco, não. Eu inviabilizei a atividade pela interferência no elemento natural. Entendido? Pronto. Aí, os serviços, eles são uma coisa interessante, né? É que os serviços ecossistêmicos, eles são providos pela natureza, né? O conceito é esse, né? Bens e benefícios providos pela natureza. A natureza é composta por elementos do meio biótico e elementos do meio abiótico. Concorda comigo? Tudo que é natural, ou é do meio biótico, fauna, flora, ou é do meio físico, solo, relevo, rocha, mineral, essas coisas, né? O que acontece? Que aí eu já toquei nesse assunto. Quase todo mundo, quando fala de serviço ecossistêmico, só pensa no meio biótico. O que os elementos bióticos podem oferecer ao ser humano? E vai deixando de escanteio a geodiversidade. Tá? Inclusive essas metodologias de classificação. As propostas iniciais delas tinham um olhar muito voltado para o meio biológico. Tá? E o meio físico ele era escanteado, super escanteado. Em alguns modelos, algumas propostas dessas, são até tabelas diferentes. Tem uma tabela gigante para os elementos do meio biótico e uma tabelinha com 3 linhas para o meio abiótico. O que a gente está tentando atualmente? É quebrar, né, essa resistência, tá? E a gente pensar o ambiente como um todo. Todas as variáveis do meio natural. Que podem oferecer os serviços, tanto do meio biótico quanto do meio abiótico. Tá legal? Então, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, não pense só em bicho e planta, não. Pense também no meio abiótico, tá? Em quais serviços que eles podem oferecer. Os slides que vêm na sequência são tabelas que vocês vão usar como referência para fazer as atividades de vocês. Tá? Então, tem aqui o detalhamento dos serviços de provisão, dos serviços de regulação, dos serviços culturais e dos serviços de suporte. Tá? Então, os próximos slides são várias tabelinhas mostrando o detalhamento de cada um dos tipos de serviços. Tá? Então, você tem um tipo de serviço, serviço de provisão. Qual é o grupo? Pode ser oferta de oxigênio, pode ser oferta de água, pode ser oferta de alimento, pode ser recursos genéticos, recursos medicinais e aí por diante. Tá? Vai ter para todos, ó. Vai ter a tabelinha para todos. Serviço de regulação, serviço de suporte, serviços culturais. Tá? Vai ter para todos. O que tem depois aqui desses slides é um detalhamento para os serviços ecossistêmicos da geodiversidade. E basicamente aqui eu vou mostrar alguns gráficos que falam sobre essa relação da geodiversidade e a oferta de serviços ecossistêmicos. Tá? Então tem alguns gráficos e tem aquelas mesmas tabelas, tá? Só que com destaque para quais serviços são típicos da geodiversidade. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ele mostra aqueles mesmos serviços, né? Ó, regulação, suporte, provisão e cultural. Tá? Os mesmos tipos de serviços. Mas ele está mostrando, ó, os grupos que têm relação com a geodiversidade. Então, os que eram tipicamente bióticos, biológicos, saíram dessa lista. Então, aí está mostrando, isso é bom até para facilitar para vocês, tá? Para quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, às vezes a gente tem dificuldade para lidar com o meio físico, né? Porque a gente não está acostumado a estudar o meio físico e tal. Aí aqui tem vários exemplos para poder dar um direcionamento melhor e vocês exemplificarem melhor os serviços que o meio físico da área de vocês vai oferecer. Aí, o que vem ao longo desses slides são exemplos, tá? De serviços ecossistêmicos ligados à geodiversidade. Aí tá bem claro, né? Eu coloquei umas figurinhas aí para ilustrar, né? Regulação do clima, regulação da composição química, aqueles solos, né, que retém muito carbono,
tá? Então, tipo, o permafrost, né? Está sempre congelado. Então, o carbono está sempre preso nele. Se ele descongelar, ele libera esse carbono para a atmosfera, tá? Então, tem vários exemplos aí em todos ilustrados, tá? Formação do solo, uma fertilidade do solo, regulação química dos oceanos, tá? Tudo são serviços de regulação. Aquíferos, né? A regulação de aquíferos, tá? Ciclagem de matéria orgânica, armazenamento de nutrientes, habitats, né, de espécies, tudo ligado à geodiversidade. Ciclagem de efluentes industriais e domésticos, tá? A fósforo é escapado no solo, né? Se não fosse o solo que ele vai filtrando, né, os dejetos, o esgoto, tá? Então é um serviço que o solo oferece também. Ele pode oferecer, né? Serviço de suporte, né? O solo para a agricultura, né? Terra roxa aí do lado do sudeste, né? Lembra das terras roxas, Minas Gerais, São Paulo. Então tem a produção de café, né? São ótimos, solos ótimos para a produção de café, tá? Conversão de energia, né? Aí aqui eu coloquei um exemplo bem atípico, né? Que é as marolas, né? A ondulação do mar para a geração de energia. Recreação e turismo, habitação, né? Que é a famosa casa de Isabel da Lopes, lá em Monteiro, né? Então ela fechou aqui de tijolo e morava debaixo da pedra, né? Aqui em Portugal, um restaurante que ele é debaixo das pedras também, né? O cara só fez fechar aqui as paredes e tem um restaurante debaixo das pedras. Serviço de suporte, né? Esses blocos de rocha estão servindo como suporte para desenvolvimento da atividade. Aqui é a prática de escalada, né? Escalada, rapel, bouldering, né, também. Serviço de produção, oferta de energia eólica, material para construção civil, né? Areia, argila, por diante. Serviço de produção, aqui uma brincadeirinha aqui, né? Recursos medicinais, né? Águas termais, por exemplo, o pessoal usa para fins medicinais, né? Aí tem nossos amiguinhos primatas não humanos aí, ó, se aproveitando do frio da gota serena e se aproveitando das águas morninhas aí, né? Para se aquecerem, tá? Matéria bruta para construção, né? Então você tem um muro aqui todo feito de pedra, né? Pedra bruta, tá? No caso aí são arenitos, né? Ferruginosos utilizados para a construção desse muro. Recursos ornamentais, olha que beleza, aí foi Rickson, né? Que falou do granito, né? Olha que beleza. Essas peças de granito, isso é ostentação, né? Então não é não vou botar um granito ali, que nem um granito no restaurante, né? Não é tipo esse, né? Não é tipo esse aqui, né? O cara tem uma construção lá e o cara tá a pedra do jeito que for. Não, né? A pedra é bruta, no caso aqui, ela tá servindo para ornamentar, né? Então, ninguém vai comprar um granito desse aqui, ele bruto, né? Ele vai ser todo tratado para dar uma beleza a um ambiente específico. Né? Perfuração de poço, né? Então os aquíferos, para extração de poço, de água, né? Poço. Né? Serviços de informação, serviços culturais, né? Ou de informação. Lembra que eu falei? Para a galera que trabalha com geodiversidade, geralmente eles chamam os serviços culturais de serviços de informação. A apreciação da paisagem, no caso aí, ó, Pedra da Caveira lá na Pedra da Boca, né? Seria a beleza cênica, tá? Do lado esquerdo, do lado direito. Enriquecimento, a gente chama enriquecimento espiritual, né? Então você tem um abrigo sobre rocha, onde você tem a imagem de uma santa, né? Então sempre tem romarias, tem um culto realizado ali, né? O exemplo da Furna da Baía da Traição seria bem desse tipo, né? Enriquecimento espiritual, tá? Então também ligado à geodiversidade. Informação, inspiração artística, né? O cara tem uma paisagem, pinta um quadro, faz uma escultura, características culturais. Ó. Quem visitou já o interior do estado, né? O interior do Nordeste é comum você ver isso, né? Cercas feitas de pedra. Tem, inclusive, pesquisas sobre essas cercas, porque tem formas diferentes de se construir essas cercas. E essas formas de construção, o modo de empilhar as pedras, está ligado a culturas diferentes. Então, assim, tem povos árabes, e aí faz essa relação, né? Um tipo de cerca que tem aqui no interior no Nordeste,
e as cercas que algum outro os povos, né, eles faziam. Então tem relação com povos árabes, aí tem holandeses, tem vários, né? Então é um traço cultural. Quando você vê uma estrutura dessa no ambiente, né, uma cerca de rocha, você estuda ela e você faz uma relação com alguma cultura específica. Né? Aí tem dois motivos. Um é a disponibilidade de material, porque tem muito bloco de rocha, né, disponível, porque ninguém vai ficar carregando essas pedras de centenas de quilômetros de distância para lá. No próprio local tem o bloco, né, de rocha que pode ser aproveitado. Seria um serviço de provisão, lembra? Você pega um bloquinho de rocha, vai empilhando e faz uma cerca. Isso é um serviço de provisão que ele está oferecendo. E o cultural é quando você tem uma identidade com aquele tipo, né, de construção. E aí é isso como você falou, né? O pessoal lá diz que tem uma ligação com culturas holandesas, né? Mas também já vi nas pesquisas falando sobre culturas árabes, né? Em algumas técnicas que tem de construção dessas cercas também, né? E aí seria, nesse caso, o serviço cultural. Então veja que a geodiversidade ela tem muitos serviços a oferecer, tá? Basta que a gente se dê também um pouco de trabalho, né? De correr atrás de descrever esses serviços que a geodiversidade pode oferecer e sair daquele mundo só do meio biótico, tá? Então a ideia seria essa.